Corremos no Brasil o risco de um apagão tecnológico? Para responder a essa pergunta, nós temos que fazer uma análise global, né? Nós temos que ver que o mundo caminha hoje numa velocidade maior, cada dia mais, em função das tecnologias. Em função principalmente da globalização que incluiu os países asiáticos e que tem uma determinação muito grande em prol das tecnologias, né? Nós somos bons usuários, como clientes, como pessoas. Nós temos os nossos smartphones, os nossos celulares, fazemos uso do Facebook, enfim, o brasileiro tem essa vontade de participar das novas tecnologias, essa determinação, ele é um bom usuário. Mas está o Brasil desenvolvendo tecnologias em todos os seus setores primordiais, a ponto de ficar também na liderança mundial, como um país emergente, um país que almeja ser um dos melhores países do mundo, garantindo emprego e renda à sua população, às suas pessoas? Essa é a grande questão. O mundo hoje, ele caminha cada dia mais em uma velocidade maior. Nós não estamos acompanhando muito essa velocidade. Você veja que o Brasil hoje, ele monta computadores, ele monta tablets, ele monta celulares, smartphones, mas ele não fabrica. Nós não temos uma fábrica ainda de chip, né, de semicondutores. Nós temos alguns semicondutores orgânicos, nós temos design de semicondutores, de chips, mas nós não fabricamos, nós dependemos dos asiáticos para fabricar. Isso tem uma implicação muito grande na economia, isso tem uma implicação muito forte, né, no futuro desse país, porque hoje a tecnologia, ela realmente é um novo poder, assim como nós temos as religiões, nós temos os estados, nós temos também a tecnologia, e principalmente a tecnologia digital, ela tem um poder muito grande, né? Em torno dela há uma guerra comercial, uma guerra muito forte em prol da detenção desse conhecimento e da utilização desse conhecimento. Nós assistimos sempre às palestras do Dr. Paulo Haddad e ele sempre mostra esse lado das commodities como uma coisa muito importante para países como o Brasil, e realmente o que nos mantém hoje, né? E para sair dessas commodities, ou para ampliar o seu horizonte e não ficar só com uma economia baseada nas commodities, nós precisamos exatamente de agregar tecnologias, né? E essas tecnologias, elas estão cada dia mais sofisticadas. E não basta apenas comprar tecnologia lá fora dos países centrais da economia. Nós temos que desenvolvê-las aqui. E para desenvolvê-las aqui, uma questão crucial é o envolvimento da nossa juventude, né? Dos jovens. A tecnologia digital, que é preponderante hoje, né, ela tem um componente muito forte no seu desenvolvimento, que é o pensar mais livre, mais desamarrado das questões maiores, né? Então, exige aí uma participação muito grande do jovem. E o nosso jovem não está muito preparado para essa contribuição. Claro que nós temos jovens e estudantes de graduação, de ensino médio, doutorado. Nós temos pessoas brilhantes, né? O Ciência Sem Fronteiras nos mostra isso, no programa do governo federal. Mas não é o número que nós precisamos de envolver. Nós temos alguns jovens que estão envolvidos com essa questão da tecnologia e particularmente da tecnologia digital. Mas isso tem que se tornar uma mania. E para se tornar uma mania, nós precisamos mudar a maneira como nós educamos os nossos jovens e como nós permitimos que esses jovens participem da economia. Vejamos o caso das cidades do interior, por exemplo, né? A nossa juventude, ela está praticamente abandonada, ela não está tendo as oportunidades. O ensino
ele fraqueja muito, ele tem um ensino que é muito livresco, ele é um ensino muitas vezes dissociado da internet, não há uma banda larga para transmissão de informação, e as informações hoje elas estão todas na internet. As pessoas formam o seu novo conhecimento, que a cada dia é um novo conhecimento, se forma através de informações particularmente vindas da internet. Eu não estou dizendo que o novo professor é a internet, não é isso. Há uma necessidade do professor, há uma necessidade da sala de aula, há uma necessidade de acompanhamento pelos professores, pelos diretores, pela escola. A escola não acaba, mas ela se modifica, ela se transforma a partir da própria transformação gigantesca que o mundo hoje experimenta. Então é preciso, né, nós modernizarmos a nossa escola, nós modernizarmos o nosso pensar, né, pensar grande, pensar sem tantos preconceitos, né? Há muita gente que hoje ainda é contra a internet, acha que isso vai destruir o mundo, né? Que o Facebook vai destruir o mundo. Na verdade, nós temos é que entender que armas são essas, como se obtém essas tecnologias, participar dessas tecnologias e através dos nossos jovens, porque são eles a nossa esperança maior, sempre foi, mas lembrando hoje que o jovem hoje, ele é diferente do jovem do passado. O jovem hoje, ele ensina aos pais, né, como lidar com as novas tecnologias. É esse o ponto, né? Nunca na humanidade nós enfrentamos esse momento. Sempre os pais, os avós ensinavam os filhos. Hoje os filhos menorzinhos, né, ensinam os pais adultos. Esse é um novo mundo e nós temos que reconhecer isso, juntar as nossas informações e a comunidade, né, nas cidades agrícolas, por exemplo, que experimentam um grande avanço tecnológico em adubação, em máquinas, em produtividade, um empreendedorismo muito grande, né, um protagonismo muito importante do meio rural. E, no entanto, nós não temos nos cuidado de fornecer aos nossos jovens um futuro. Né? Que futuro terão os nossos jovens do interior do Brasil junto ao meio rural, aquele meio rural com a boa renda, muitas vezes, acima da média do Brasil, muitas vezes, e ele está alijado, ele tem uma sala, uma escola que ele não gosta, que não entusiasma. O jovem precisa se entusiasmar com esse mundo. E não é só o mundo do uso do smartphone, do tablet, do computador, não. É a participação para criar tecnologias. Aí vem esse conceito, né, de nós criarmos pequenas empresas, as startups, né, a partir de ideias, fomentar essas ideias dos jovens, né, permitir a eles uma conectividade maior com o mundo, né, esses espaços de trabalho conjunto com o mundo. Hoje é possível, né, você ter pessoas em Unai, por exemplo, conversando e trabalhando com pessoas no Rio, São Paulo, em Tóquio, em Nova York, né? É possível. A língua não é mais tanto uma barreira muito grande. E dá asas a essa criatividade para que nós possamos criar um ambiente mais fértil, um ambiente que garante mais o futuro das pessoas, o futuro das cidades, né? A renda, o emprego, porque as ameaças são muito grandes, né? Nós temos uma Ásia hoje muito ativa, uma Ásia que aprendeu a criar coisas que as pessoas precisam para resolver os seus problemas, até mesmo a felicidade, né? Para ser mais feliz, para ter mais esperança de ser feliz, os asiáticos, e aí também se inclui os Estados Unidos, né? Eles hoje se preocupam, né, em dar às pessoas, seja na saúde, seja no dia dos namorados, seja em todos os momentos da vida, aquilo que a pessoa gostaria de comprar, aquilo que a pessoa gostaria de ter, um novo remédio, um novo medicamento. Isso não se faz assim do nada, isso se faz com capital humano, né, com pessoas. Então nós precisamos cuidar muito de transformar a nossa educação, uma educação que se transforma para o aprendizado. Nós precisamos falar mais e agir mais para que pessoas aprendam, né? A educação simplesmente, muitas vezes, não é suficiente. As pessoas têm que aprender, né? Aprender a fazer. Esse é o grande segredo que os asiáticos descobriram, né?
e descobriram a partir da nossa ciência ocidental e nós não estamos fazendo muito uso dela. Mas eu gostaria de deixar muito claro que essas transformações, os governos têm se mostrado, de uma certa maneira, nos países emergentes, países como o Brasil, têm se mostrado muito incompetentes para fazer isso, né? Têm tido muita dificuldade de fazer essas mobilizações. Então, é muito importante a participação da comunidade, né? E aí entra um papel muito importante da internet. A internet que é vista assim como um lazer, um divertimento, algo assim para entrar no Facebook, essa coisa. Mas a internet, ela permite você participar de comunidades sem sair do lugar, né? Então, no interior do Brasil, você, um jovem, ou todos os jovens, podem participar de comunidades que estão discutindo novas tecnologias, o papel dessas tecnologias, porque entender o que é tecnologia, entender como fazer tecnologia e como incorporar tecnologia ao que você faz, ao seu negócio, é muito importante. Vejamos, por exemplo, o caso de uso de máquinas agrícolas, fertilizantes, sementes, que se faz no meio rural brasileiro, na produção de soja, de milho, enfim, de tudo aquilo que é muito bom, que nos alimenta e que alimenta as nossas exportações, né? É muita tecnologia, a gente usa, mas é muito importante entender como elas são criadas e se nós mais adultos não conseguimos gerar novas tecnologias, vamos juntar os nossos jovens, vamos criar faculdades mais ativas nessa questão da tecnologia, que tem uma compreensão melhor de tecnologia e dar a esses jovens algum capital também que é necessário. As comunidades podem fazer isso, né? Isso está cheio hoje no mundo, as próprias comunidades fomentar, né, o recurso que é necessário para que os jovens participem desse novo momento tecnológico, de tecnologias pelo mundo afora, né? Nós temos no Brasil uma grande vantagem, que é a criatividade. Nosso jovem é muito criativo, né? Pela nossa própria cultura, pela maneira de nós sermos, nós somos muito criativos. Mas está faltando ferramentas, está faltando vontade política, está faltando abaixar o nível de preconceitos que nós normalmente temos, porque inovação, né, tecnologia não combina com preconceito. Achar que o mundo vai acabar, que as coisas estão mal, isso não tem mais sentido, né? O mundo está melhor, o mundo cada dia ele avança mais e nós temos que participar desse avanço. Temos que fazer os nossos tablets, temos que fazer os nossos computadores, temos que fazer também mesmo que seja em parceria com outros países. Às vezes nós não conseguimos fazer o nosso tablet, mas nós conseguimos ter uma participação na elaboração mundial, global, né, desse tablet. Então a esperança é essa, né, de que nós também, nesse movimento, né, nós consigamos fazer uma juventude mais produtiva e que possa dar a melhor resposta ao futuro desse país. Uma das questões muito importantes hoje é o uso da água, né? A água é um recurso limitado e ele tem hoje múltiplos usos, muito mais do que no passado, e vai ser realmente um fator mais preponderante na nossa economia. E o uso da água exige novas tecnologias. Você tem que trazer tecnologias que vão aperfeiçoar o uso da água, que vai permitir com que você controle mais a água, que você use melhor a água. E essas novas tecnologias não vamos esperar aqui no meio rural brasileiro que elas venham dos chineses, né? Isso vai trazer custo alto para nós, vai aumentar o custo de produção, isso vai nos trazer uma dependência maior. Os asiáticos, chineses, coreanos, japoneses, eles estão prontos a nos fornecer as tecnologias que nós precisamos. Mas nós temos que desenvolver aqui. Esse é o grande apelo e é o grande movimento que a gente tem que fazer, né? O fazendeiro, o produtor rural, aquele mais ligado ao segmento da produção agrícola, ele não pode ficar, ele tem que ser um partícipe, ele tem que participar. Ele não pode simplesmente esperar em comprar essas tecnologias e fazer uso delas. E aí nós reforçamos a ideia da comunidade
ela, através da identificação dos problemas que ela tem, né, ela movimentar os seus jovens, os filhos dos agricultores. Eles precisam de um futuro, né? E esse futuro não necessariamente é continuar plantando a mesma coisa do mesmo jeito, porque o mundo vai se tornando mais complexo, os problemas vão se tornando mais complexos. Então essa juventude que hoje está, de uma certa maneira, relegada, né, no meio rural brasileiro e nas cidades também, não é diferente, ela precisa ter mais participação, ela precisa conhecer mais quais são os problemas, no caso da água, por exemplo, quais são os problemas enfrentados no meio rural com relação à água. Por que não os jovens ligados às universidades, ligados ao ensino médio, não se envolvem nessa questão? Então, é uma questão de organização. Agora, sem nos organizarmos, é muito difícil sair dessa situação. E não haverá governo que vai fazer isso de uma maneira, na velocidade que nós precisamos, da maneira como nós precisamos. É necessário um envolvimento de quem tem problemas, auxiliar a resolvê-los com os próprios recursos que tem localmente. Esse é o começo, né? Poderá depois crescer o movimento, mas esse é o movimento em prol, por exemplo, da água, onde nós podemos ter novas tecnologias geradas a partir da identificação dos problemas e da criação, né, pelos jovens de alternativas tecnológicas para esses problemas.